Por causa de um erro que Deus cometeu, Toya Mochizuki acaba morrendo, e por causa disso Deus compensar ele por isso, dando o direito de escolher o que leva ao que quiser na reencarnação dele em um outro mundo. Toya Mochizuki escolhe então o seu smartphone, e além de a melhora do seu smartphone permitida por Deus, ele ainda te dá habilidades e atributos mágicos para conseguir sobreviver no outro mundo. Toya Mochizuki então, depois de ter chegado nesse novo mundo de magia, ele decide então ir para a cidade, movido pelo seu smartphone melhorado. Mas enquanto ele ia, ele conheceu um homem que decide comprar as roupas de Toya. Sim, porque as roupas de Toya não são desse mundo, e por causa disso ele gostou muito, achou bem rara. Então ele dá muito dinheiro por Toya pelas roupas dele. Então, depois de Toya ter vendido suas roupas e ter pegado novas, roupas mais normais daquele mundo, Toya vê duas garotas sendo atacadas por alguns dois homens que parecem estar se perseguindo. E depois de ter sido atacado por eles, Toya acaba com eles rapidamente, movido pelos atributos que foram melhorados por causa de Deus. Uma dessas garotas são Elsie e Lindsay. Elas decidem levar Toya para a hospedaria onde elas estão hospedadas. E basicamente depois eles decidem ir para a guilda para mostrar onde eles fazem as missões. Lá, eles descobrem que Toya não sabe ler, ele é meio que um analfabeto, né? Porque ele está numa língua de outro mundo. E basicamente, então, eles decidem formar um grupo para ajudar a Toya no início. Então, eles começam a fazer missões e ele enfrenta uma missão enfrentando lobos agressivos e muito fortes. Então, Toya consegue ver que nesse mundo tem magia. Então, Toya decide pedir para elas ensinar a fazer magia, além de aprender a língua daquele mundo. Mas basicamente para aprender a usar magia ou qualquer outro atributo mágico, você precisa ter aptidão para isso. E eles se perguntam o que é isso, o que é aptidão. Então, Lindsay mostra algumas pedras mágicas para ele. Pedra de água, pedra de fogo, pedra da terra. E mostra para ele que se você tiver aptidão com algum elemento daquele tipo, você vai conseguir usar magia daquele tipo. Falando também algumas palavras mágicas, como vinde ou água. E ela demonstrou isso para ele. Então decide testar, mas é impressionante que não só ele consegue, mas também a quantidade de poder mágico que ele tem, fazendo que saia uma grande quantidade de água. Elas ficam totalmente impressionadas quando Toya vai testando todos os cristais e ele vai conseguindo fazer com todos. Normalmente você só consegue fazer com um ou dois no máximo, e o Toya tá conseguindo, e o Toya consegue fazer com todos os cristais. Ele tá pedindo para todos os tipos, seja água, escuridão, terra, fogo, qualquer coisa. Além disso, depois de ele ver um cristal não elementar, que é um cristal que pode aumentar sua força, por exemplo, ou até mesmo abrir portais, ele tenta abrir um portal usando uma magia gate, e ele ainda assim consegue. É uma coisa impressionante, qualquer coisa que ele testa, ele consegue. Essa magia gate, por exemplo, que é uma magia não elementar, ele consegue voltar para qualquer lugar que ele já tenha passado, o que pode ser realmente de uma grande ajuda, apenas pensando no lugar. Depois disso, no final do episódio, eles voltam para a hospedaria e eles decidem fazer um sorvete a pedido de uma amiga delas da hospedaria. Então eles fazem um sorvete usando também a receita do nosso mundo, usando o smartphone, e conseguem fazer um sorvete para a menina. No segundo episódio, Toya, Elsie e Lindsay decidem então fazer uma viagem, cumprindo algumas missões da guilda. E até Toya começa a pergunta para ela se ela quer fazer uma missão com slimes, elas dizem que não. Principalmente pelo fato que os slimes derretem a roupa. Elas dizem também que elas não gostam de coisas nojentas. Uma parte engraçada. Mas bem, nessa viagem eles se encontram com uma garota chamada Yai, que parece estar cercada por vários valentões e correndo risco. Então Toya e Elsie decidem ajudar, mesmo que para a Yai seja bem fácil lidar com aqueles valentões. Mas bem, eles a ajudam. Então elas descobrem, além do seu nome, ela perdeu os provimentos dela do caminho e tal, porque ela está com muita fome. Então eles decidem pagar aquela comidinha básica, né, para ela. Mas mal sabem eles que, meu Deus, é mais fácil sustentar um cavalo a pão de ló do que essa garota. Então eles se tornam mais próximos de Ai e decidem por enquanto fazer a viagem entre eles juntos. Descobrem que Ai é de uma longa família de samurais de Eashen. E basicamente nessa viagem que eles vão fazendo, Toya vai tentando fazer algumas magias não elementares, vindo de livros, além de aprender a ler um pouquinho, né? Tendo todas as magias não elementares que consegue, e vai conseguindo exatamente todas. É impressionante quando esse cara é roubado. Mas usar uma magia Long Sense, ele consegue ver e sentir cheiro de sangue. Então eles vão direto para o local para tentar ajudar essa pessoa. Ao chegarem lá, uma carruagem estava sendo atacada por Lizardmans, além de um homem de capuz. Mas depois que eles chegam lá, eles acabam com todos.
Mesmo ela enfrentando algumas dificuldades no início, então o grupo de Toya vence facilmente, principalmente usando a magia Sleep para derrotar o cara que estava invocando os Lizardomans, fazendo ele escorregar infinitamente. Então Toya percebe que ainda não acabou, porque um homem está ferido dentro da carruagem. Ele precisa muito de ajuda, já que uma flecha está dentro do seu peito. Primeiro, nada poderia ser feito, porque a flecha estava dentro do corpo dele. Então, mesmo que pudesse curá-lo, a flecha continuaria dentro do corpo dele e ele iria morrer. Mas ele, utilizando de sua magia não elementar, consegue tirar a flecha do corpo dele e depois curá-lo. A vida dele está salva. Depois ele descobre que essa garota que ele salvou é filha do Duque, ou seja, do irmão do rei. É uma garota muito importante. E por causa disso, tanto ele quanto o seu grupo será recompensado. Então eles decidem fazer uma viagem para a capital do rei, fazendo um pequeno desvio no caminho. Então eles vão lá para a capital e eles são totalmente assustados com a tamanha riqueza que o reino tem. E o Duque fica totalmente grato à Toya por ter salvado sua filha. E depois de eles conversarem um pouco, se perguntando por que dessa tentativa de sequestro, assassinato da filha do Duque, Toya descobre uma coisa ainda mais importante que ele tem que fazer. Descobre que a mulher do Duque está cega por causa de uma doença que ela sofreu. E por causa do avô da Sui, da garotinha que foi salva, tinha uma magia elementar que podia curar os olhos da mulher do Duque, mas infelizmente ele acabou morrendo. Mas tem um cara que consegue usar magias elementares de outras pessoas. Adivinha? Toya. Sim, então Toya é a salvação para isso. Então Toya cura a mulher do Duque. E tem uma cena muito bonita entre a família do Duque e também entre o grupo do Toya, que fica muito agradecido por causa disso. Por causa disso, ele é recompensado, tanto em dinheiro, muito dinheiro mesmo. E também lhe dá algumas medalhas para toda a equipe de Toya para aproveitar facilidades que apenas a nobreza podiam ter, como por exemplo passar por postos de controle facilmente, sem precisar de muita burocracia. Então no final, Yae decide também aproveitar e ficar com Toya já para eles com o grupo. Então agora Yae também faz parte do grupo de Toya. E assim acaba o segundo episódio. No terceiro episódio, Toya junto com seus companheiros decidem ajudar uma demi-humana. Sim, existem demi-humanas nesse mundo. E ela decide ajudar, já que parecia meio perdida e tal, além de ser uma criança. Também Toya decide fazer umas compras junto com elas. Ele compra uma jaqueta e tal, que achou legal. Além disso, ele faz uma mesa de shogi, que é aquele, xadrez japonês, e decide levar para a casa do Duque para eles jogarem um pouco. E eles ficam muito tempo jogando, eles se divertem muito. Apesar de que eles ficaram tempo até demais e Toya estava ficando até maluco de tanto jogar shogi. Então, no outro dia eles decidem fazer uma missão numa guilda mais uma vez. Toya mais uma vez sugere os slimes, mas as garotas não aceitam de jeito nenhum. E daí vão enfrentar um guerreiro sem cabeça, um cavaleiro. E eles fazem uma luta muito boa. Uma luta bem interessante, muito difícil, já que é um oponente complicado. Então eles enfrentam de todas as maneiras, mas no final conseguem derrotá-lo até mesmo bem facilmente, já que eles são bem fortes. Toya então decide procurar por tesouros na área, já que aquele lugar parecia ser um lugar histórico, então poderia sim haver tesouros. Então, usando uma habilidade mágica de tesouro, ele tenta procurar, mas não acha nada de muito interessante. Então ele usa a habilidade de artefatos históricos, já que poderia ser uma coisa que ele não considera como tesouro. E sim, ele encontra algo que está escondido embaixo das ruínas. Então ele acha uma passagem secreta junto com seus companheiros e decide procurar por essa ruína e passar por ela. E depois de passar um tempo, ele encontra, além de escritas estranhas numa parede, ele encontra alguma coisa escondida por baixo da poeira. E quando ele encontra essa coisa, parece uma arma mágica. Sim. E quando o Toya colocar a mão sobre essa arma mágica, ela ativa e toda a caverna começa a desabar. Eles precisam sair dali rapidamente. A arma mágica começa a atacar Toya. E eles correm muito perigo, já que ela é muito forte e consegue sugar toda a magia. Então ataques mágicos não vão funcionar. Elze é ferida gravemente por ela, mas é curado por Toya. Então Toya decide usar a estratégia do Shogi e pegar o núcleo daquela arma mágica para ele, usando a sua habilidade para pegar coisas pequenas. E com isso ele joga a energia para cima, o núcleo da energia, e Elze consegue destruir facilmente com sua mão. Então eles conseguem vencer. Então eles levam um relatório dessa arma mágica para o Duque, para eles averiguarem todo aquele local e também as escritas. Mas o Duque diz que iria precisar sim da ajuda de Toya para saber sobre aquilo.
Além disso, aquilo ali não seria nem seguro para as pessoas que passassem por aquela região, né? Então ele precisa de toda a ajuda possível. Então, no dia seguinte, tu vai tentando descobrir o que aquelas letras significam. E ele vai dar uma visitinha na casa do Duque. Mas o Duque está indo embora do castelo rapidamente. Ele pergunta para ele o que está acontecendo. E ele diz uma coisa importante. O meu irmão foi envenenado, sim, o rei. E parece uma garota. Quem será essa garota? Isso vai ficar para o próximo episódio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu muito trabalho fazer, então eu preciso muito que vocês deem like. Comentem sobre o vídeo, comentem se vocês gostaram ou não. Ou comentem até mesmo nisso que eu possa fazer análise. Então se vocês querem a parte 2, comentem, deixem um like, visualizações, que isso vai ajudar muito ao trazer a segunda parte desse vídeo. Então muito obrigado por terem assistido até aqui, muito obrigado mesmo. E até a próxima conversa. Valeu, falou.